Que esta seja uma administração na qual se possa dar continuidade àquilo que é próprio do tribunal, que é de julgar e julgar bem, de maneira eficiente. Não há popularidade ou impopularidade que possam afastar o juiz deste dever de fazer o que é constitucionalmente correto. Nós temos como dever de ofício aplicar-nos o direito, mas, acima de tudo, fazendo justiça. Eles compraram imóveis junto à Bancop, mas nunca os receberam, mesmo depois de pagar os valores combinados. Olá, boa noite. Boa noite para você. No início da sessão plenária do STF desta tarde, por 10 votos, o ministro Dias Toffoli foi eleito presidente do STF. O ministro Luiz Fux ocupará o cargo de vice-presidente. Os ministros vão conduzir os trabalhos da Corte pelos próximos 2 anos. A posse está marcada para o dia 13 de setembro. A eleição para presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça cumpriu o previsto no regimento interno da Casa. Segundo a regra, a escolha deve ocorrer na segunda sessão ordinária do mês que antecede o mandato do novo presidente. Ao parabenizar os colegas, a ministra Carmen Lúcia desejou uma condução proveitosa e tempos mais calmos. Em nome do tribunal, em nome de todos os ministros, em meu próprio nome, eu parabenizo, desejo que seja um período extremamente profícuo, mais calmo, na medida que o direito permite e que o país propicia, para que esta seja uma administração na qual se possa dar continuidade àquilo que é próprio do tribunal, que é de julgar e julgar bem, de maneira eficiente, com as novas possibilidades que cada administração encontra e pode levar a cabo. O novo presidente eleito, o ministro Dias Toffoli, se manifestou também em nome do vice-presidente eleito, o ministro Luiz Fux. Ele agradeceu a confiança e destacou que a mudança ocorrida a cada 2 anos na presidência do STF segue um princípio republicano. Este é um princípio republicano que esta corte segue há décadas, da rotatividade entre os seus integrantes, que ora recai sobre os meus ombros e o ombro do querido amigo Luiz Fux. A responsabilidade deste encargo é enorme. Os desafios são gigantescos. O decano da Corte, ministro Celso de Mello, desejou sucesso aos colegas. Desejo associar-me à saudação que Vossa Excelência fez aos eminentes ministros Dias Toffoli e Luiz Fux. Sua Excelência será, na verdade, o 58º presidente do Supremo Tribunal desde o Império. Também cumprimentou os ministros a Procuradora-Geral da República, desejando um período próspero. Apresentar os cumprimentos do Ministério Público Brasileiro ao excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, ao senhor ministro Luiz Fux, que assumirão a presidência e a vice-presidência dessa corte e liderarão o sistema de administração de justiça do Brasil no próximo biênio. Desejamos a todos muito êxito nessa missão e estamos certos de que apresentarão o melhor de si à nação. O ministro Dias Toffoli foi nomeado para o STF em outubro de 2009. Natural de Marília, São Paulo, nasceu em 15 de novembro de 1967. É graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e professor colaborador do curso de pós-graduação da USP. Exerceu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral de 2014 a 2016 e já presidiu as 2 turmas do STF. No Poder Executivo, foi subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República e advogado-geral da União entre os anos de 2007 e 2009. O novo vice-presidente, ministro Luiz Fux, nomeado para o STF em março de 2011, é carioca. Nasceu em 26 de abril de 1953. É doutor em Direito Processual Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi ministro do Superior Tribunal de Justiça de 2001 a 2011 e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de 1997 a 2001. É o atual presidente do TSE, cargo que ocupa até a próxima semana.
Ainda nesta edição, você acompanha a reportagem sobre a sessão plenária de hoje. E a Justiça aceitou denúncia contra Luiz Felipe Manweiler, acusado de matar a mulher Tatiane Spitzner pelo crime de homicídio com 4 qualificadoras: meio cruel, dificuldade de defesa da vítima, motivo torpe e feminicídio. Ele também foi acusado de prática de cárcere privado e fraude processual. Com isso, ele passa a responder ao processo como réu. A decisão foi proferida pela juíza Paola Gonçalves Mancini, da 2ª Vara Criminal de Guarapuava, no Paraná. Tatiane era advogada e foi encontrada morta depois de cair do 4º andar do prédio em que morava com o marido no fim do mês passado. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, homologou a desistência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da ação que pedia a liberdade dele. O relator atendeu ao pedido da defesa do ex-presidente e homologou a desistência da ação nos termos do Código de Processo Civil. Segundo os advogados de Lula, estaria ocorrendo uma confusão entre o seu pedido de liberdade e a discussão em torno dos direitos políticos, o que justifica a desistência. Lula havia pedido para deixar a prisão até que fossem julgados em tribunais superiores os recursos contra a condenação no caso do triplex do Guarujá, da Operação Lava Jato. O Tribunal Superior do Trabalho define novos valores de índice de reajuste salarial que serão aplicados a 4 categorias de empregados e empresas estatais em relação à database de 2017. A decisão abrange empresas de transporte, engenharia, agropecuária e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. O primeiro caso julgado pela Seção de Dissídios Coletivos envolveu a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU. O relator, ministro Maurício Godinho Delgado, concedeu reajuste salarial de 3,98%, com efeitos a partir de 1º de maio de 2017. Esse reajuste terá efeito nas demais cláusulas econômicas previstas no acordo coletivo homologado. As cláusulas dizem respeito à quebra de caixa, auxílios diversos como alimentação e creche, seguro de vida em grupo e plano de saúde. No caso da Valec Engenharia, foram julgados 2 processos, também da relatoria do ministro Maurício Godinho Delgado. Ficou definido o reajuste de 3,98% sobre o salário, vale alimentação, auxílio materno-infantil e auxílio assistência à saúde. O percentual deve ser aplicado a partir de 1º de maio de 2017. Ainda na SDC, foi julgado o processo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. A relatora, ministra Kátia Magalhães Arruda, fixou o reajuste de 3,97% sobre os salários dos empregados a partir de abril de 2017 e que vai incidir nas demais cláusulas sociais. No dissídio coletivo da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, a relatora, ministra Dora Maria da Costa, concedeu reajuste salarial linear de 3,97%. Além disso, o percentual vai ter repercussão nas tabelas de funções gratificadas e nos auxílios creche e pré-escolar a partir de 1º de maio de 2017. Nos 4 casos julgados pela SDC, os ministros concederam reajustes de salário e de cláusulas econômicas mediante a aplicação de índice inferior ao valor do INPC e IBGE, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, usado como parâmetro para o reajuste de salários em negociações coletivas. No período da database dos empregados dessas 4 empresas estatais, o valor do INPC era de 3,99%. A decisão de conceder um percentual inferior segue jurisprudência do TST e está de acordo com a Lei 10.192 de 2001, que veda a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou de correção salarial automática vinculada a índice de preços. A lei dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências. Os julgamentos das ações envolvendo as 4 empresas estatais foram decididos por maioria, vencido o ministro Ives Gandra Martins Filho. O TST escolheu a lista tríplice para o preenchimento da vaga aberta com a aposentadoria do ministro Fernando Ex-Gono. A repórter Michele Chiapa acompanhou a sessão e tem os detalhes para a gente. Oi, Michele, boa noite.
Boa noite, William. Boa noite, Érica. Os nomes foram escolhidos por votação secreta, conforme o regimento interno do TST. Os desembargadores Luiz José Dezena da Silva, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, São Paulo, recebeu 25 votos. Sérgio Torres Teixeira, do TRT da 6ª Região, em Pernambuco, ficou com 13 votos. E Marcelo Maciel Mancilha, do TRT da 17ª Região, no Espírito Santo, recebeu 14 votos. A sessão extraordinária do Pleno foi conduzida pelo presidente do TST, ministro Brito Pereira. A vaga foi aberta após a aposentadoria do ministro Fernando Eizo Ono, em março deste ano. Agora a lista tríplice vai ser encaminhada ao presidente da República, Michel Temer, que vai escolher um dos nomes para ser o novo ministro do TST. O escolhido será sabatinado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Michele. E você vai ver a seguir a quebra de contrato do setor imobiliário que vai parar na Justiça. Eles compraram imóveis junto à Bancop, mas nunca os receberam, mesmo depois de pagar os valores combinados. Os ministros do Supremo retomaram hoje a discussão sobre a prescrição de ação civil pública de ressarcimento ao erário em caso de improbidade administrativa. Carla Lucena, ao vivo, tem os detalhes dessa sessão para a gente. Boa noite, Carla. Oi, William. Boa noite para você. Boa noite a todos. O julgamento deste recurso começou na sessão da semana passada aqui no Supremo Tribunal Federal, quando votaram 8 ministros. E hoje, por maioria de votos, 6-5, os ministros decidiram que as ações que pedem o ressarcimento aos cofres públicos por atos de improbidade administrativa cometida por agentes públicos não prescreve. O caso de fundo deste recurso teve como base um questionamento apresentado pelo Ministério Público de São Paulo. O MP questionou uma decisão do TJ do Estado que considerou prescrito um caso de improbidade envolvendo um ex-prefeito de um município paulista e outros três funcionários públicos. Este recurso teve repercussão geral reconhecida, o que quer dizer que a decisão de hoje aqui do Supremo deve ser adotada em julgamentos de casos semelhantes nas instâncias inferiores. Quase 1000 processos estavam aguardando essa decisão. Vamos acompanhar na reportagem como foi a conclusão desse julgamento. O julgamento foi retomado nesta quarta-feira com o voto do ministro Marco Aurélio. Para ele, o prazo de 5 anos previsto na Lei de Improbidade Administrativa de 1992 deve ser respeitado. Não posso votar desconhecendo o sistema, desconhecendo que o legislador da Lei de Improbidade tomou de empréstimo um prazo uniformizado bilateral, porque diz respeito à prescrição da ação do Estado contra o cidadão e da ação do cidadão contra o Estado, que é o prazo de 5 anos. Já o ministro Celso de Mello disse que todos os agentes públicos são responsáveis perante a lei. O decano, ao votar para que casos de improbidade não prescrevam, destacou que o maior interesse deve ser o da moralidade. O serviço público tem que atender ao que é justo e honesto para a sociedade a que se destina. A administração pública tem, pois, que tomar a si a responsabilidade de realizar os fins da sociedade segundo padrões normativos de justiça e de justeza, esta configurada pelo conjunto de valores éticos que revelam a moralidade. A ministra Carmen Lúcia também votou para não haver prazo para o Estado entrar com ações de pedidos de ressarcimento. Não há como se extrair de um texto que tem essa expressão um entendimento diferente pela circunstância de que se erigiu a própria probidade administrativa em princípio da Constituição, repetida em regras que dizem respeito até mesmo aos crimes de responsabilidade do presidente da República. E por isso mesmo a improbidade administrativa, que são os atos sobre os quais aqui se examina, faz valer uma regra também
digamos, diferente, para não dizer estranha, ao que se poderia levar em consideração, considerando todo o sistema no qual a imprescritibilidade não se contempla, senão em momentos expressos da Constituição. Os ministros Luiz Fux e Roberto Barroso, que tinham votado na semana passada para se estabelecer um prazo, pediram para reajustar os votos. Após análises, ambos chegaram à conclusão de que atos de improbidade dolosos, ou seja, quando há a intenção de prejudicar o Estado, não devem prescrever. Debaixo da nossa toga bate o coração de um homem. E nós temos como dever de ofício aplicarmos o direito, mas, acima de tudo, fazendo justiça. Se um agente público ímprobo tenha praticado um ato de corrupção, tem consigo ainda o produto da improbidade, o produto do desvio, e isso possa ser judicialmente demonstrado, não tenho conforto em dizer que ele possa conservar o produto do crime ou produto do desvio sem que o Estado possa pretender reavê-lo. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, tem outros detalhes da sessão de hoje para a gente. Boa noite, Gisele. Boa noite. Nós tivemos aí uma reviravolta no placar. Na semana passada, os ministros caminhavam no outro sentido, né? Exatamente, William. Na semana passada, nós tínhamos um resultado de 6-2, porque até então apenas 8 ministros haviam votado, e no sentido contrário, ou seja, entendendo pela prescrição por um prazo para que a administração pública pudesse tomar qualquer providência em relação ao ressarcimento por danos causados por ato de improbidade administrativa. Na sessão de hoje, nós tivemos uma verdadeira reviravolta. E isso se deu em razão da mudança, do ajustamento do voto de 2 ministros. O ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Luiz Fux, eles ajustaram os seus votos depois de ouvirem os votos dos demais ministros, proferidos na sessão plenária, e também de levar em consideração algumas informações que foram levadas ao conhecimento dos mesmos pelo Ministério Público e por pessoas envolvidas no combate da corrupção. Então, em razão da mudança desse entendimento, 2 ministros que antes entendiam pela prescrição, pelo prazo de 5 anos, eles acabaram mudando esse entendimento, entendendo a partir da sessão de hoje à tarde que não há prazo algum para que a administração pública possa, então, ser ressarcida. E isso se dá, William, em razão ao respeito do princípio que nós temos na Constituição Federal da legalidade, da moralidade, da eficiência, da transparência do poder público. Então, foi levado em consideração que essa solução é a que melhor atende, Érica, à sociedade. Então, fica agora definido pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive com o estabelecimento de uma tese. A tese ficou no seguinte sentido: são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário público fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa. Então, tem que ser aquela vontade de enriquecer ilicitamente. Aquele que voluntariamente agiu para fraudar, por exemplo, processos de licitação, para lesar o patrimônio público, para enriquecer ilicitamente ou favorecer o enriquecimento ilícito de terceiro, poderá ser responsabilizado por esses atos e o Estado poderá cobrar a qualquer tempo, independentemente das outras punições que eventualmente venham a ser aplicadas. Gisele, quais são as outras punições previstas aí na Lei de Improbidade? A Lei de Improbidade Administrativa, ela é uma lei de 1992 e não só a lei, como a própria Constituição Federal estabelece que atos de improbidade administrativa, eles são punidos com perda dos direitos políticos, suspensão, a pessoa fica impossibilitada de contratar com o poder público. Então, tem uma série de previsões, de sanções previstas na legislação, como essas que eu acabei de citar. Obrigado, Gisele. Obrigada, Gisele, pela participação. E amanhã tem sessão de novo, né? Tem, sim. Esperamos você. Até mais. Até mais. Mantida a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo contra a cooperativa de bancários acusada de vender e não entregar os imóveis aos cooperados. O acórdão da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça tem como base o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a desconsideração da personalidade jurídica em determinadas situações. Excesso de poder, infração da lei, desobediência do contrato social ou má administração
podem, portanto, resultar em bloqueio e apreensão de bens dos dirigentes de uma cooperativa, mesmo que, em princípio, eles sejam protegidos juridicamente contra essa medida. A Bancop, Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo, recorreu ao STJ após decisão do Tribunal de Justiça do Estado em favor dos cooperados que deram início à ação. Eles compraram imóveis junto à Bancop, mas nunca os receberam, mesmo depois de pagar os valores combinados. No STJ, os dirigentes da cooperativa tentavam evitar que os bens pessoais servissem de garantia ao ressarcimento dos prejuízos dos cooperados. Mas a terceira turma rejeitou o recurso, mantendo assim o acórdão do TJ de São Paulo. A relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que a inadimplência da recorrente era notória e a personalidade jurídica em questão impedia o ressarcimento dos prejuízos causados. O ponto todo está na frustração da execução ou de um eventual cumprimento de sentença. Quando o STJ definiu isso, o STJ confirmou a definição do TJ, ele permitiu que os cooperados desde já acessem os bens pessoais dos sócios e administradores da cooperativa. E você vai ver a seguir: princípio da insignificância não se aplica à administração pública. Quem cometeu deve ser punido, ainda que o valor seja pequeno. O TRF da primeira região, em Brasília, decidiu que o princípio da insignificância não se aplica a crimes contra a administração pública. Dona Tereza guarda até hoje os comprovantes do carnê de um título de capitalização que, no passado, lhe rendeu bons prêmios. Ela lembra com alegria da participação no programa de TV onde foi premiada. Quem rodasse o peão para ganhar, para ser a família feliz, ganhava todos os prêmios daquele ano. Como Dona Tereza, muitas pessoas pagam mensalmente títulos que podem ser sorteados ou resgatados de tempos em tempos. As casas lotéricas e as agências dos Correios são os locais mais procurados para quitar estes boletos, que podem ser pagos também nos bancos. Mas imagine a seguinte situação: você tentar pagar o carnê ou qualquer outro boleto e o responsável pelo recebimento dos valores em agência pública agir com má fé e, ao invés de processar o pagamento, ficar com os valores. O responsável pelo desvio pode ser denunciado por peculato, que é um crime de desvio de um bem ou valor público por funcionário que tem acesso em razão da função que exerce. Pode render de 2 a 12 anos de reclusão e pagamento de multa. Recentemente, o TRF da primeira região analisou um caso assim e condenou o gerente de uma agência dos Correios, em Minas Gerais, que se apropriou dos valores relativos a 38 mensalidades de carnês do Baú da Felicidade. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, os carnês foram autenticados no caixa operado pelo denunciado como se tivessem sido pagos, causando um prejuízo à empresa de Correios e Telégrafos no valor de R$ 832. Apesar de, na primeira instância, o princípio da insignificância chegar a ter sido aplicado ao caso, na terceira turma do TRF1, a relatora, desembargadora Mônica Cifuentes, destacou que é inaplicável tal princípio aos crimes contra a administração pública, em razão da relevância do bem jurídico protegido. O gerente foi condenado a devolver os valores desviados dos Correios. O que acontece no caso da administração pública é que quando um agente público comete, por exemplo, peculato contra a administração pública, não importa o valor, porque a norma ali não está protegendo só o patrimônio da administração pública. Ela está exigindo do agente público um determinado comportamento ético, que nesse caso é violado. Então, mesmo que o valor seja pequeno, a jurisprudência tem entendido, e a meu ver acertadamente, que mesmo que o valor do prejuízo seja pequeno, da lesão seja pequena patrimonialmente, mesmo assim o bem jurídico que foi protegido por aquela norma foi violado e então não se aplica o princípio da insignificância, ou seja, quem cometeu deve ser punido ainda que o valor seja pequeno. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia homologou o último acordo entre uma rede de farmácias e funcionários. O acerto encerra o pagamento de verbas rescisórias em R$ 10 milhões.
Raimundo prestou serviços como terceirizado na função de agente de portaria em uma rede de farmácias por quase 5 anos. Quando a empresa fechou as portas, ele não recebeu o que era devido. Com esse tempo todo só tinha R$115 de FGTS. Salário também, tinha 2 meses de salário atrasado, todo mundo ficou querendo pagar suas contas, não tinha como pagar suas contas. E a gente ficou dependendo aí, a ver tomando dinheiro emprestado, tudo isso aí. Cerca de 100 trabalhadores prestavam serviços para uma empresa terceirizada das farmácias na área de segurança e limpeza. Agora, com acordo fechado na Justiça do Trabalho baiana, eles finalmente vão receber as verbas rescisórias. Porque essa empregadora simplesmente não pagou as verbas rescisórias, não pagou FGTS, não liberou as guias de seguro-desemprego. E a empresa, como estava fechando os acordos com os seus empregados diretos, resolveu trazer esses trabalhadores e fechar um acordo junto com o sindicato. Então, o acordo é mais ou menos 700 mil para beneficiar mais de 100 pessoas. A advogada do grupo explica a importância de resolver a questão. Esse é o último acordo. Foram ao todo 9 acordos, totalizando um montante de quase 10 milhões de reais. Foram beneficiados aí mais de 1.500 trabalhadores, diretos ou terceirizados. Então, esse realmente é o último acordo que nós fizemos aqui na Bahia. Hora de dar um giro na rede, conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite, Érica. Boa noite para você que está em casa. A gente começa o giro de hoje falando que a Justiça Federal em Minas Gerais homologou acordos que tratam as consequências do rompimento da barragem de Mariana. O desastre aconteceu há quase 3 anos, resultou na morte de 19 pessoas e ainda causou sérios danos ambientais em 39 cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo. O termo de ajustamento de conduta e o termo aditivo firmados com as mineradoras Samarco, Vale, BHP, Ministério Público e o Poder Executivo estabelecem várias normas, principalmente a criação de comissões e propostas para reparação ambiental. Já no Rio Grande do Sul, a Justiça determinou o bloqueio de imóveis e valores aplicados de 4 ex-funcionários e 2 servidores do Badesul, que é uma agência que empresta dinheiro para empreendedores. O pedido foi feito pelo Ministério Público, que investiga supostas ilegalidades em aprovação de crédito. E amanhã começa a 12ª Jornada Maria da Penha, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça. O evento, sediado no STF, deve reunir magistrados e servidores do Poder Judiciário para discutir o cumprimento da lei em proteção às mulheres. Eu fico por aqui, você em casa já sabe, para rever nossas reportagens é só acessar nosso canal no YouTube. Você digita lá, TV Justiça Oficial. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Fernanda. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, continue com a programação da TV Justiça e até amanhã.